Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas e você está aqui no canal Saiba de Fato. Sempre é um imenso prazer receber você aqui no nosso canal. Ontem aconteceu o famoso jogo da discórdia. Nesse jogo aconteceram algumas coisas, inclusive o Tadeu deu um puxãozinho de orelha em Thiago Abravanel. Tudo começou durante o jogo da discórdia, no qual os participantes teriam que classificar os demais com certas situações. Me decepcionou, palestrinha, atrapalha o meu jogo, tem medo de se comprometer e não confiável. Só que no momento que o Thiago acabou fazendo a sua escolha, ele começou a falar diversas situações, inclusive uma certa palestrinha, podemos dizer assim, e tentando minimizar as coisas que estão acontecendo dentro do jogo, falando que as pessoas têm que se entregar muito mais e não ter medo de se comprometer. E não é sobre o jogo, mas sim sobre criar conexões dentro do programa, tá? Então o Thiago Abravanel acabou escolhendo Natália como medo de se comprometer. Nayara Azevedo e Rodrigo já me decepcionou, acabou colocando o Thiago. E aí ele fez esse momento dessas suas falas, né? Mas assim, ele fala, não, mas o importante é as nossas conexões. Então parecia que ele queria colocar essa questão das conexões ali dentro, né, a boa convivência com o pessoal, acima da competição e do jogo. E nesse momento o Tadeu deu uma bronquinha, né, deu um puxão de orelha e disse, acima de tudo, isso aqui é um jogo. Daí o participante Thiago interrompeu o Tadeu, falou, claro. Daí falou o seguinte, acima de todas as convicções e conclusões, estamos em o jogo e vamos continuar jogando. Daí o brother acabou concordando, tá bom, vamos jogar. Mas assim, ele não gostou, né, do momento que ele chamou a atenção, porque o Tadeu falou isso, né, falou, isso é um jogo, bacana as convicções, mas é um jogo, tem que jogar e não é assim que funciona. Daí o Thiago acabou falando o quê? Daí ele repetiu e reiterou essa situação. Então, ele não gostou muito dessa chamada. E na web o pessoal, o Tadeu tá de saco cheio dessa galera aí que tá quieta, tá querendo ficar só nessa paz total, não tá querendo jogar e também não se comprometer, podemos dizer assim. Então essa foi a situação envolvendo os participantes. Logo depois tivemos o jogo da discórdia começando com os demais participantes que fizeram as escolhas. Vou falar aqui em ordem aleatória e onde aconteceu algumas farpas e outras situações, eu acabo comentando um pouquinho mais, tá? Então, Natália foi a primeira pessoa a jogar e ela acabou escolhendo a Bárbara como palestrinha. Maria já me decepcionou e Eslovênia tem medo de se comprometer. O momento que ela comentou sobre a Eslovênia foi um momento tenso ali também, porque recentemente as duas tiveram algumas trocas de farpas, tentaram conversar, mas era assim, era uma conversa que ao mesmo tempo tava de boa, daqui a pouco esquentava, né? E as duas tentavam entrar em um consenso, a Natália falando que queria ter resolvido isso com ela já há um tempão já, só que a Eslovênia também não queria muito papo com ela, então foi um momento meio tenso quando ela colocou essas palavras. E aí quando chegou na vez da Eslovênia, o negócio esquentou um pouco mais também, tá? Então essa foi a classificação da Natália. Gesilane colocou Eslovênia e Eliezer Jade Picon como já me decepcionou. E ela acredita nessa questão de Jade, né, ser uma pessoa ali que não tem uma boa aproximação também dentro do jogo. O Eliezer que deu um voto em cima também de Gesilane e Eslovênia não estava tendo também uma boa convivência com a participante. Olha o detalhe curioso dessa foto aqui. Acabou a luz no programa ontem, né? Tava todo mundo assistindo, acabou a luz, foi um negócio que também chamou muita atenção dentro do jogo. Daí foi a vez do Rodrigo, foi um momento polêmico também. Ele escolheu o Douglas como já me decepcionou. Nayara Azevedo tem medo de se comprometer e colocou ali o Arthur Aguiar como não confiável e gerou uma discussão também entre os participantes. O Douglas foi por conta que aconteceram diversas situações e o Douglas acabou vetando ele também daquela famosa prova, né, que ele poderia fazer e talvez voltar ali com um grande poder em suas mãos. Então teve uma prova que o Rodrigo acabou ficando de fora porque o Douglas vetou o participante. Porém o que chama a atenção é que o Douglas, quando ele venceu lá a outra prova, estava junto com o Rodrigo, né? E aí depois o Rodrigo se deu muito mal e ele, pô, foi uma traição, cara, se fosse comigo eu não faria isso com você, o Rodrigo falou pro Douglas, né, na época. E no caso ficou um clima tenso entre eles, algo mal resolvido, né? Teve também essa questão da Nayara, né? Ele fala, tem medo de se comprometer. E é o que parece, né? Ela tá muito acuada.
Alguns momentos parece que ela vai ser ela de verdade, mas acho que falta um pouco dela se mostrar também e perder esse medo de se comprometer. Tá lá dentro, vive intensamente porque tem muita gente acreditando que tá soando com uma certa falsidade. Já na questão do Arthur, né, que ele colocou não confiável, ele acredita que o Arthur tá manipulando as pessoas, sendo assim, atrapalhando também o seu jogo dentro do reality show. Depois do Rodrigo, no caso, já acabou sendo também o Arthur Aguiar. O Arthur deu a sua opinião dentro do jogo e o clima esquentou de verdade. O Arthur escolheu o Rodrigo como não confiável e os dois acabaram batendo boca, né? E aí, por que eles bateram boca? Porque o Arthur começou a jogar as coisas no ventilador. Ele falou, cara, quando eu cheguei aqui no programa, você tava ali quieto ali com uma cara de pastel e eu fui aquela pessoa que chegou ao seu lado e começou, não, cara, fica tranquilo, se depender de mim você não vai receber nenhum voto e nem nada. Só que aí as coisas começaram a mudar, né? O Rodrigo começou a ter atitudes diferentes com o Arthur Aguiar, então ficou um clima meio tenso ali, os dois meio que se estranharam, levantaram até para ficar batendo boca, né? Inclusive, ele acaba apontando uma situação envolvendo o Rodrigo, né? Que realmente acaba acontecendo. Ele fala, cara, você coloca as coisas na cabeça do pessoal e assim, se não for seguir o seu plano, tá todo mundo errado e vocês levantam e saem andando. Então ele fala, cara, não é assim você querer impor uma coisa para a pessoa e ela tem que aceitar a sua opinião e só a sua opinião é a grande verdade. Não, as pessoas têm outras opiniões. E recentemente tinha acontecido, né? A Natália, que estava junto com o Rodrigo, tentando conversar. E aí ela começou a falar sobre o Arthur, entre outras coisas, sobre o jogo, né? E ela falou, cara, você está sendo muito extremista porque você não sabe ouvir as pessoas. Você quer pegar e não, só a sua ideia que funciona, isso, isso e isso. E aí nesse dia ele, tá bom, e pegou e levantou e saiu andando. Então o Arthur também captou essa mensagem e falou, cara, você fazendo isso, isso e isso, e acabou apontando esses defeitos, enfim, ou qualidades do Rodrigo em questão, tá? Inclusive, ele fala sobre a situação envolvendo Eliezer, né? Ele falou, cara, tá evidente, né, que você tá tentando manipular o cara, enfim. Então foi uma situação bem complicada. Inclusive, ele comenta, né, que o Eliezer ali tem que prestar atenção, porque senão ele pode acabar se comprometendo. Então, o Arthur colocou a plaquinha de não confiável aí no participante Rodrigo, né? Logo depois ele colocou já me decepcionou em Maria e Vinícius também já me decepcionou, acabou colocando o participante Arthur Aguiar. Logo depois tivemos também a participante Nayara Azevedo colocando classificações nos demais participantes, chamou muita atenção também. Ela acabou escolhendo Maria e Rodrigo como palestrinha, né? Jade com medo de se comprometer. E ela acabou respondendo o seguinte, que ela foi colocada naquelas plaquinhas de se comprometer, e ela fala, eu fico muito impressionada com as pessoas me colocando nessa classificação, porque isso e aquilo. Ela tentou dar ali a sua visão de jogo em relação a tudo isso, né? E ela fala, eu fico chocada em ter medo de se comprometer. Enquanto vocês ficam indo, eu já estou com o bolo pronto. Não sou boba, não cheguei aqui à toa. Eu sei aqui hoje, eu fiz algo por mim para que eu estivesse aqui com vocês. E ela fala, não me cobrem posicionamento mais. Tenho 32 anos de idade e sei o que eu estou fazendo. Quando quiser, fala comigo, pode vir falar. E assim resolve as situações. Então a Nayara falou isso, deu uma palestrinha também, acabou falando situações ali, tá? Então, Eslovênia foi um momento quente também durante esse jogo, né? A Natália já tinha falado algumas coisas e no momento que foi ali a participante, né? Ela acabou dando algumas alfinetadas na Natália. Ela acabou citando que a Natália é uma pessoa não confiável, segundo a classificação ali do mural. Colocou Nayara com medo de se comprometer e Rodrigo também como já decepcionou. Só que no momento da Natália, no caso, ela acabou dando mais alfinetadas, inclusive na participante. E ela acabou dizendo o seguinte, né? Praticamente dizendo que a Natália não vai fazer falta se ela sair do jogo. Falou isso, ó, pra mim ela pode sair, né? Não faz falta no jogo e também não é nada confiável, né? E eu não tenho medo algum dela, falou bem assim. E nesse momento a participante Natália foi bem debochada, né? Ela falou isso pra Natália, a Natália pegou e mandou um beijo pra ela. O pessoal começou a dar muita risada nas redes sociais.
E assim, a Eslovênia, ela tava com um grande favoritismo desde o momento que ela entrou no jogo, né? Mas agora parece que o pessoal tá meio com o rancinho dela. Teve recentemente uma brincadeira das meninas, envolve ela também aí. Inclusive até a equipe da Natália tá apurando para ver o que tá rolando. Uma brincadeira muito sem graça aí. Enfim, se foi uma brincadeira, né? Estão apurando para ver o que aconteceu. Daí ela acabou classificando a participante com essas escolhas, tá? As outras classificações que a gente teve foi de Bárbara, que escolheu Nayara Azevedo e Pedro Scooby com medo de se comprometer, e Rodrigo como palestrinha. O Lucas escolheu Jade, colocou o medo de se comprometer. Bárbara como já me decepcionou. Bruna Gonçalves não faz falta. Bruna Gonçalves escolheu Nayara Azevedo como tem medo de se comprometer. O Lucas como não faz falta. Rodrigo já me decepcionou. Jade Picon acabou escolhendo Nayara Azevedo como palestrinha. Marilyn da Quebrada como já me decepcionou também. Eliezer escolheu Natália como já me decepcionou. Pedro Scooby como atrapalha meu jogo. Nayara Azevedo como medo de se comprometer. E a cantora acabou justificando ali o comportamento dele também dentro da casa, né? Enfim. Daí a vez do Pedro Scooby escolheu a Bárbara como medo de se comprometer. Nayara Azevedo como palestrinha. Rodrigo como já me decepcionou. Linha acabou escolhendo Pedro Scooby, medo de se comprometer. Nayara Azevedo como medo de se comprometer também. E Douglas Silva como atrapalha o seu jogo, né? Atrapalha o meu jogo. E ela comentou isso acreditando que ele é um cara muito forte dentro do programa. E ela comentou, não, porque por mais que ele não faça algo ali para atrapalhar o meu jogo, eu vejo que ele é um cara bem inteligente e esperto. Então, querendo ou não, é um adversário muito forte. E você vendo, né, uma pessoa forte dentro do jogo, você pode acabar até se assustando, né? E foi isso que acabou acontecendo. E a Linha acabou comentando sobre o Douglas Silva. Paulo André acabou escolhendo Lin junto com Natália, como já me decepcionou, pelo fato dele ter recebido os votos durante o paredão. E a Nayara como medo de se comprometer. Vinícius acabou escolhendo Natália, como já me decepcionou. Arthur Aguiar atrapalha o meu jogo e o Rodrigo tem medo de se comprometer. Gente, no momento do Vini que ele falou do Rodrigo que tem medo de se comprometer, ele fez uma palestrinha semelhante também a Thiago Abravanel, aquela questão do amor, e fala, cara, acho que tá faltando isso, isso e isso, mas ele já aponta o quê? Aponta que tá faltando essa questão dele se envolver com o jogo ali no sentido das afinidades e esquecer praticamente o prêmio. Falou, não, você tem que se permitir a conhecer melhor as pessoas e por que isso, por que aquilo. Só que, pessoal, a gente está vivendo dentro de um programa que tá valendo R$1,5 milhão de reais. E também quando foi a vez do Douglas, ele, pô, cara, quando você chegou aqui a gente se deu muito bem. Falei que quando a gente saísse aqui eu ia te levar para você conhecer as comunidades do Rio de Janeiro, a gente fazer coisas lá fora. Só que assim, cara, eu tô vendo que você não quer ter essa conexão aqui dentro com o pessoal, que não sei o que lá. Então o pessoal tá esquecendo que ali vale R$1,5 milhão de reais. Não é somente a boa convivência, as oportunidades que o pessoal do Pipoca vai ter em ter essa proximidade e amizade com o pessoal que são os famosos, não questão de interesse, mas assim, questão dessa aproximação, é bacana, mas é um jogo, tá valendo um valor, uma quantia, e também tá custando o sonho das pessoas ali dentro, né? Porque eles deixaram aqui a vida de fora aqui, foram lá dentro, acabaram vivendo toda essa exposição aí dentro do programa. Então, na minha opinião, o Rodrigo, acho que ele fez errado em dar essa, no caso não Vinícius, né? Fez de forma errada, equivocada, falar isso pro Rodrigo, porque o Rodrigo é a única pessoa que tá jogando de verdade. Podem falar o que quiser, assim, não é que, eu gosto do Rodrigo, não. Ele é o cara que tá jogando, e eu acho que todos deveriam encarar dessa forma, jogar mesmo, montar estratégias, claro, não passar por cima do seu adversário e manter o respeito com todo mundo, mas assim, fazer por merecer e ir pra cima do R$1,5 milhão de reais, e por isso que hoje, creio que ele não sai do programa. Douglas Silva escolheu Vinícius como tem medo de se comprometer e também Eliezer atrapalha o meu jogo e Rodrigo como já me decepcionou. E por que ele colocou o Vinícius como medo de se comprometer? Porque o Vini, ele tá quieto, ele não tá fazendo praticamente ali quase nada dentro da casa, né? Ele chegou um cara espontâneo, falando e isso e aquilo. Ok, mas depois daquela murchadinha. Só ontem mesmo que ele deu esses posicionamentos e sendo assim mostrou algo diferente. O Douglas comentou, você falou algumas coisas diferentes agora, então, mas eu já tinha escolhido, então por conta disso você vai ficar com essa
classificação dentro do programa. Inclusive, gente, teve algo bem chato acontecendo durante esse jogo, envolvendo também o Tadeu Schmidt, né? Tadeu Schmidt, a forma que os participantes estão tratando ali o Tadeu Schmidt. Então, isso está chamando muita atenção, né? Com essa tal falta de respeito, algumas respostas atravessadas para cima do apresentador e também alguns momentos que ele vai falar, explicar alguma coisa, o pessoal atravessa a fala e, enfim, tá ficando uma situação meio constrangedora. E teve a questão envolvendo o Thiago e também o Vini, que deu uma patatinha também, deu uma patada no caso, em cima do Tadeu. Creio que os participantes têm que tirar essa visão de praticamente o quê? Pararem com essa onda, né, de ser essa pessoa que acaba atrapalhando o apresentador, entre outras coisas. Se bem que o Tadeu, ele tem essa imagem já de bonzinho desde o Fantástico, que a gente acompanha, então talvez o pessoal não tenha essa situação desse respeito gigantesco por cima dele. Acho que o pessoal deveria, né, respeitar um pouco mais o Tadeu por conta dessas situações que vem acontecendo. Eu acabei vendo algumas respostas atravessadas, sempre que ele vai falar, o pessoal corta ele, né? E quando era o Thiago Leifert, o Thiago, ele era curtinho e já mandava direto, né? Falou, silêncio aí, acabou, ó, aqui tá jogando. E ele já era um pouco mais direto. Acho que tá faltando um pouco do Tadeu ser um pouco mais firme e o pessoal entender que tem um comandante ali e não somente, tô fazendo o trabalho e vocês são os participantes e vocês fazem o que quiser. Não, tem regras ali, tem que ser seguidas e os participantes também têm que prestar atenção com isso, porque ontem o Vini foi muito criticado, né? Porque o Tadeu falou, explicação, Vini, você vai colocar lá? Não, se tá na minha mão, eu vou fazer o quê? Falou mais ou menos assim. Então, foi algo meio chato, né? O Thiago Abravanel também questionando porque o Tadeu deu aquela chamada. O Tadeu deu a chamada e falou, Thiago, aqui é um jogo e vocês têm que jogar. Bacana toda essa sua narrativa, né? Mas é um jogo. Não é somente a questão das afinidades. Daí o Thiago, o quê? Meio que tá falando isso pra mim? Então tá um negócio tenso, os participantes estão se achando demais, na minha opinião, e não estão jogando porcaria nenhuma, né? Quem tá jogando aí é o Rodrigo, mesmo que ele às vezes seja um cara meio rude, um pouco chato também, mas pelo menos ele tá jogando. Vamos ver o que vai acontecer. E é isso aí, tá? E acabou a luz lá. Acabou a luz, tá bom? Então é isso, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. Peço para você deixar o seu joinha. Aconteceu confusões na madrugada, mais tarde tem aqui o resumão do que aconteceu em relação aos participantes e também as últimas enquetes, tá bom? Eu sou o Lucas Santana e nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. E me conta aí, o pessoal tá pegando pesado com o Tadeu, o que você acha sobre isso? Eu tô achando que sim, como ele comandante, apresentador, tem que ter respeito com ele. Me conta aqui que eu quero saber. Até o próximo vídeo, que você tenha um excelente dia. Valeu e tchau, tchau.